Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui uma revisão sobre demografia, que é um dos assuntos mais importantes da geografia humana e que pode ser entendido como estudo da população. Demo, população, grafia, estudo, descrição. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos da demografia. E os primeiros que a gente vai destacar são os conceitos de população absoluta e população relativa. Esse de população relativa também costuma ser substituído por o de densidade demográfica, que é a quantidade de gente por quilômetro quadrado existente em uma região ou país. Quando a população absoluta é grande, que seria o número absoluto de pessoas, a gente diz que o país é populoso. E quando a densidade demográfica é grande, a gente diz que o país é povoado, ok? O segundo conceito é o de crescimento demográfico, que a gente vai chamar aqui de CD, vamos abreviar como CD. O crescimento demográfico, que seria o crescimento total da população, é igual ao crescimento vegetativo, que é esse CV que eu coloquei aí, mais o saldo migratório. O crescimento vegetativo é também chamado de crescimento natural da população e é calculado pela taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E, por sua vez, o saldo migratório é, é calculado pela imigração, quer dizer, pessoas que entram, menos emigração, pessoas que saem. E, para finalizar, o conceito de taxa de fecundidade, que representa o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Né? Esse conceito também é bastante utilizado na demografia. Para continuar agora e a gente começar a aplicar um pouco desses conceitos, a gente vai falar um pouquinho do processo de transição demográfica, que é a mudança de uma população que tem alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade para uma situação em que essa mesma população passa a ter baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Então vamos montar o gráfico aqui para ficar mais fácil de entender isso daí que eu acabei de descrever. Nessa transição, geralmente a gente tem o processo de urbanização. Quer dizer, na verdade, o processo de urbanização acaba sendo o principal motor dessa transição. O que ele promove? Primeiro, ele promove a queda da mortalidade e, em seguida, a queda da natalidade. Tá? Por que, que a mortalidade cai tão rápido assim? Porque com a urbanização passa a ter uma saúde melhor, representada por pelo acesso a médicos, remédios, vacinas e saneamento básico, que são 4 elementos fundamentais para melhorar a saúde da população. Com esses elementos, a população passa a ter uma saúde melhor e, portanto, a taxa de mortalidade cai. Já a taxa de natalidade demora mais para cair e, quando ela cai, o que leva a essa queda são alguns fatores como a entrada da mulher no mercado de trabalho, seria o principal deles, o acesso à informação sobre como evitar uma grande quantidade de filhos e o acesso a anticoncepcionais, que seria o método utilizado para evitar uma grande quantidade de filhos. Agora, o interessante de perceber é que no meio, durante a transição demográfica, a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade aumenta muito. E isso acaba gerando um grande crescimento populacional, que a gente chama de explosão demográfica. Quando a gente pensa em termos de mundo, a explosão demográfica aconteceu entre o final do século XIX e o começo do século XXI e significou a passagem da população de 1 para 7 bilhões de pessoas, população mundial. Atualmente, só continua tendo um crescimento demográfico forte, uma explosão demográfica, na África subsaariana e no Oriente Médio, locais em que a taxa de natalidade ainda não caiu. Tá? Bom, depois que cai, como já aconteceu na Europa ou mesmo no Brasil, né, que seria aquele finalzinho ali do gráfico, a gente passa a ter um baixo crescimento demográfico, né, um baixo crescimento da população. Esse baixo crescimento, ele acaba
tornando necessárias algumas medidas para compensar. Por exemplo, políticas natalistas, quando o governo estimula, né, as pessoas a terem mais filhos, dando bolsas e outros direitos, tal, ou até quando o governo passa a estimular a imigração para que os imigrantes substituam a população nativa que deixou de crescer. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora de teorias da população, as 3 teorias da população. Para começar, o que seriam teorias da população? São hipóteses sobre as possíveis relações entre o crescimento demográfico, quer dizer, entre o crescimento da população, e questões econômicas, sociais e ambientais. Por exemplo, o desenvolvimento ou não de um país, né? A ocorrência ou não de epidemias de fome, de doenças, a ocorrência ou não de guerras, né? E mesmo o volume de impactos ambientais da vida humana sobre o planeta. Tá? A primeira teoria que surgiu é a do Malthus, que escreveu um livro, lançou um livro em 1798 sobre o assunto. Basicamente, o que o Malthus dizia é que a população tende a crescer em progressão geométrica, tá? Ou seja, a população tende a crescer se multiplicando, tende a crescer rapidamente, enquanto a produção de alimentos tende a crescer em progressão aritmética, ou seja, cresce somando, portanto, cresce mais lentamente. Tá? Diante disso, para evitar problemas como guerras, fome e tal, o que ele recomendava? É o que fazer diante desse problema? Combater a natalidade. Tá? E como combater a natalidade, segundo ele, na época dele, por volta de 1800? Fazer com que os casamentos sejam mais tardios, né? Então esperar mais para se casar e não fazer sexo antes do relacionamento e nem cair na gandaia, não tomar cerveja, coisas do tipo. Tá? O segundo grupo, a segunda teoria, é a dos neomalthusianos, que significa novos malthusianos. Eles se inspiram no Malthus, só que eles colocam problemas um pouco diferentes. Né? Primeiramente, para eles, a alta natalidade não vai gerar fome ou guerras. A alta natalidade ela causaria problemas como o subdesenvolvimento de países, tá? Então, quer dizer, países subdesenvolvidos seriam subdesenvolvidos por causa da alta natalidade. Ou até catástrofes ambientais, um colapso, um possível colapso do planeta, inclusive. Nesse último caso, a gente dá o nome para esses caras de ecomalthusianos, que são um tipo de neomalthusianos. Bom, o que fazer diante desse problema da alta natalidade, segundo eles? O governo deveria adotar políticas antinatalistas. Então, aqui não é uma questão de casar mais tarde, mas sim do governo mesmo distribuir métodos anticoncepcionais e até proibir um alto número de filhos em casos mais extremos. E por último, a gente tem os reformistas. Os reformistas acreditam em algo um pouco contrário, digamos assim, aos neomalthusianos. Para eles, a alta natalidade não é um problema, e sim é a consequência. Né? A consequência de outros problemas. Quais seriam os problemas que causam a alta natalidade? A pobreza e a falta de direitos para as mulheres. Então, quer dizer, no geral, todos os problemas ligados à pobreza, falta de saúde, educação, moradia e tal, e a falta de direitos para as mulheres. O que fazer então para solucionar o problema? Melhorar a educação, saúde, emprego e garantir direitos para as mulheres. Basicamente isso, certo? Bom, pessoal, obrigado aí então pela atenção. Era um vídeo curto para vocês retomarem um pouco da matéria, tá? Espero que ajude, que vocês façam uma boa prova. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.